Boa noite a todos. Boa noite. Hoje eu trago uma mensagem que vamos abrir nossas Bíblias aqui em Salmos 137, versículo 1, né? Página 583, né? Para iniciarmos nossa mensagem. Amém. Amém? E com a palavra de Deus aberta, né? Vamos orar mais uma vez pedindo orientação. Querido Deus, estamos aqui, Senhor, mais uma vez em oração, com tua palavra aberta, Senhor. Te pedir que o Senhor envie teu Santo Espírito para que possa nos auxiliar, Senhor, nessa leitura de tua palavra, Senhor, nesse estudo aqui. Te peço que o Senhor me use e que tudo que eu vier falar aqui seja de teu agrado, Senhor. Te peço também que o Senhor abençoe quem for escutar, quem estiver assistindo esse vídeo, que o Senhor possa tocar no coração dele, Senhor. E que com teu Santo Espírito, que teu Santo Espírito guarde essas palavras no coração dele, Senhor, e de todos nós. É isso que eu te peço, com a certeza que já recebi, em nome e por amor de teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, né? Então aqui, né, o próprio título aqui, né, nos diz assim, né, saudade de Sião, né? Aí o versículo 1 nos diz assim, né, às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, né? Quando a gente lê esse versículo aqui, né, retrata a época, uma época muito triste, né, do povo de Deus, né? Foi uma época do cativeiro babilônico, né? O povo de Deus, né, foi levado escravo, né? Perderam a liberdade, perderam o lugar, né, e tudo, né? Foram escravizados, passaram muitos anos lá, né, escravizados, né? E no meio desses vários jovens que foram levados, né, nós temos a história ali de Daniel, né? Daniel, de Sedraque, Mesaque e Abednego ali também, né? Nós vemos ali a história deles, né? Nós percebemos que em toda a história ali de Sedraque, Mesaque e Abednego e Daniel também, né? Eles permaneceram fiéis. Foram contra, assim, a lógica humana. Por quê? Foram escravizados, né? E tudo, sofreram e tudo, viram seus irmãos serem retirados à força de sua cidade, né? E foram escravizados, né? Pela lógica humana é para eles estarem chateados, reclamar e tudo, né? Com Deus, porque eles eram fiéis. Nós vemos aqui na palavra que eles eram fiéis e tudo, mas a provação veio, né? Eles foram levados e tudo. E em toda a história aqui de Daniel, né? Aqui em Daniel 3:16, página 821, nos deparamos com uma grande provação, né? Uma grande provação ali para aqueles três jovens, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Que, como eu disse, poderiam estar chateados, né? Poderiam ter abandonado a Deus, né? Pois eles eram fiéis e permaneceram fiéis ali, mas foram provados, né? Nós percebemos que ali o Nabucodonosor, né, fez uma estátua de ouro ali, né, e obrigou a todos se curvarem, né, para adorar aquela estátua, né, prestar culto àquela imagem, né, e tudo ali daquela estátua de ouro, né. E percebemos que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não prestaram culto, não se ajoelharam perante a imagem, porque eles permaneceram fiéis ao Senhor, né? Apesar de estarem sendo provados, né? Apesar de estarem sendo escravos, né? Daquele lugar, né? E tudo, mas eles permaneceram fiéis. Vamos ver aqui o que a palavra de Deus nos diz aqui, né? É Daniel 3:16 até o 18, né?
Amém, hein? Amém. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei, né? Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Nós observamos aqui nessa mensagem, né, a firmeza, a fidelidade desses três, né, que perante a morte, eles estavam ali prontos para morrer ou para viver. E colocaram e impôs essa fidelidade diante da adversidade, né? Pois era uma obrigação ali. O Nabucodonosor obrigou todos a prestar essa adoração ali, né? E nós sabemos que nos mandamentos Deus proíbe, né? Que só há um Deus verdadeiro. O Deus que fez tudo, né? Fez o universo e tudo, né? Mas eles permaneceram fiéis. E observem aqui que no versículo 17, né? Eles estavam prontos para morrer. Eles confiavam no poder de Deus. Eles sabiam que Deus poderia livrar eles, tanto da fornalha, quanto das mãos do rei ali, né? De Nabucodonosor, né? Mas eles falaram, se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, olha a fidelidade. Eles estavam dispostos a morrer pela sua fidelidade a Deus. Morrer mesmo. E uma morte cruel, né? Nós observamos ali que é uma fornalha ardente, né? Quem aqui já queimou a mão sabe a dor que é só de queimar ali numa panela. Imagine você ser jogado vivo dentro de uma fornalha. Quem já fez farinha ali na casa de farinha sabe o quão quente é, né? Ali o forno e tudo. Imagina uma fornalha que foi esquentada ali 7 vezes mais, né? Porque o rei ficou irado com isso. O rei ficou irado com Sadraque, Mesaque e Abidnego pela ousadia deles em não abandonar Deus. Não abandonar Deus, mesmo diante de uma grande ameaça de morte ali, e uma morte sofrida, né? Uma morte cruel ali, né? E eles falaram aqui no versículo 18, e mesmo que ele não nos livre, ou seja, mesmo que Deus não livrasse eles ali, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto a seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Olha que mensagem forte para nós hoje, né? Hoje, por muito menos, ninguém aqui está sendo jogado em uma fornalha, mas às vezes por muito menos nós estamos negando a Jesus. Nós observamos a história da Bíblia, vemos ali que Pedro negou Jesus e falar como que Pedro negou Jesus? E muitas vezes nós estamos negando Jesus dia após dia. Nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. No falar com a pessoa, na maneira que você fala, a palavra que sai de sua boca, na forma de você tratar um irmão, na forma de você tratar um desconhecido. Você está negando Jesus, você está indo contra o que Jesus foi, está indo contra o que Jesus ensinou, né? E esses três aqui permaneceram fiéis. Mas nós conhecemos aqui a história, né? Nós sabemos o que aconteceu. Eles lá não sabiam o que ia acontecer. Eles permaneceram fiéis e estavam prontos para ser libertos e prontos para serem mortos. Mas eles escolheram permanecer fiéis. E nós observamos aqui que Deus não impediu o fogo, não impediu ali a fornalha. Deus não livrou eles da fornalha. Nós observamos aqui no versículo 25, na página posterior aí, né? Que diz assim, né? A fornalha, gente, estava tão quente
que os homens, que quando abriram para jogar os jovens lá, né, os 3 jovens, né, eles morreram na hora, de tão quente que estava a fornalha, né, para vocês terem ideia da crueldade que era aquela punição ali, né, por não ter adorado a imagem ali de ouro, né. E no 25, aqui diz assim, né, mas o rei disse, eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um fio dos deuses. Nós observamos aqui que o rei ali, pergunta no versículo anterior aqui, fala, né, não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Aí eles responderam, é verdade, ó rei. Aí o rei fala que estava vendo 4. E nós sabemos quem era aquele quarto que estava ali. Nós sabemos que ali foi Jesus. Jesus deu o livramento deles no fogo. Deu o livramento ali na provação. Não livrou eles da provação. E uma coisa que devemos analisar, nós estamos no meio de um confronto cósmico. Uma batalha, né? Do mal contra o bem, né? De Deus contra Satanás, né? E muitas vezes nós esquecemos disso. Muitas vezes nós nos distraímos com as coisas do mundo, nos distraímos com as coisas e às vezes esquecemos desse grande detalhe, né? Não um pequeno detalhe, um grande detalhe, né? E ao analisar aqui esse livramento aqui de Deus, quantos soldados talvez não, ao presenciar aquele milagre, não se transformaram? Não acreditaram que só existe um Deus verdadeiro. Quantos ali não mudaram de vida por causa desse livramento? Por causa dessa aprovação que aqueles 3 tiveram ali? Na nossa vida é diferente? Às vezes estamos passando por situações que Deus usa para salvar outra pessoa. É fácil? Não é fácil. Mais difícil era isso aqui. Uma fornalha lá para você ser jogado. Ali para você ser assado vivo e morto ali, né? Uma morte cruel dessa. E eles permaneceram fiéis. E às vezes no nosso dia a dia, que por poucas coisas, uma topada que nós tomamos, às vezes nós estamos reclamando. E muitas vezes essas provações acontecem, as pessoas estão vendo isso. As pessoas ao nosso redor, sem ser nossos irmãos da igreja, as pessoas de fora estão vendo como que nós vamos reagir a isso, como que nós vamos, que atitude nós vamos tomar. Eles vão ali perceber se nós permanecemos firmes ou se nós desanimamos da fé. Nós sabemos que nesse mundo teremos aflições, mas será que nós estamos permanecendo firmes aos pés do Senhor Jesus Cristo? Ou será que a gente está se deixando desanimar por causa de pequenas provações? Eu falo pequenas porque a gente observa a Bíblia aqui, vários relatos. Nossas provações de hoje não são nada comparado ao que passaram. E Deus deixou essas histórias aqui na Bíblia, não foi para ocupar folhas, não. É para nos fortificar hoje em dia. É para nós lermos ali, meditarmos na palavra dele e analisar essas situações. Aqui em Isaías 43, versículo 2. Isaías 43, versículo 2, né? Página 674. Diz assim, né? 43, versículo 4. 2, aliás. Eu já li na minha pregação passada, se eu não me engano, eu li essa passagem aqui, né? Que diz assim, né? Alguém quer ler? Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não submergirão.
Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Amém. Um versículo poderoso, né? E às vezes mal compreendido, né? Às vezes as pessoas estão acostumadas a ler o Salmo 23, o Senhor é o pastor e nada me faltará, e tudo. Eles imaginam que servir a Deus vai ser um caminho aberto, um caminho tranquilo, um mar de rosa, né? Acham que vai ser tudo fácil na nossa vida. Mas a todo momento Jesus está nos alertando. O Senhor está nos alertando aqui, né? Quando você passar, o versículo 2 aqui diz, quando você passar, não é se passar. Ele afirmou, nós vamos passar. Vamos passar por tribulações nessa vida, vamos passar por provações nessa vida, vamos passar por água, vamos passar por fogo nessa vida. Mas nada nos separa do amor de Deus. Nós sabemos qual é o final, nós sabemos quem é o vencedor dessa batalha, nós sabemos que Jesus já venceu, e ele venceu na cruz, quando morreu por todos nós. Se permanecermos nele, e eu tenho fé em Deus, que nós vamos permanecer, nós vamos viver eternamente junto com ele. Deus, a todo momento, está nos chamando. Deus, a todo momento, está nos chamando para sermos instrumento na mão dele. Instrumento para quê? Para salvar outras pessoas. Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer destruir ninguém. A única coisa que nós temos nesse mundo não é nem a vida. A vida não é nossa. A qualquer momento aqui a gente pode estar andando aqui e morrer. A nossa vida não é nossa. É de Deus. Deus que nos deu a vida. A única coisa que nós temos nessa vida é a escolha. É a única coisa que nós temos é a escolha. E a não escolha já é uma escolha. Se você ficar em cima do muro, você já escolheu o outro lado. Devemos escolher Jesus Cristo, né? Todas as vezes, né? Aí voltando para Daniel, nós vamos ver aqui a história, né? Do profeta que leva o nome no livro, né? De Daniel, né? Nós observamos ali que depois disso tudo, passado muitos anos, né? Nós percebemos ali que armaram ali uma armadilha ali para Daniel, né? Eles sabiam que Daniel era um homem sábio, e tudo, e temente a Deus. Eles sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia, era fiel a Deus, e eles prepararam uma armadilha para Daniel. Deus poderia livrar Daniel dessa armadilha, de não acontecer? Poderia. Mas, assim como Cedraque, Mesaque e Abednego, né? Deus não livrou eles da fornalha, livrou eles na fornalha, né? E aqui em Daniel 6:10, né? Página 825, para quem não achou ainda, 825. Que diz assim, né? Amém? Amém. Quando Daniel soube que o documento tinha assinado, que documento foi esse? Foi um documento que ninguém poderia pedir nada a não ser o rei. Ninguém podia orar a Deus, tinha que pedir ao rei, orar ao rei, adorar o rei, né? Ó, a mesma história se repetindo anos depois. Para quem Daniel foi fiel? Aqui no versículo 10 não responde, né? Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças
diante do seu Deus, como era do seu costume. Ele não esperou a aprovação chegar para ter essa comunhão, para ter essa oração. Não. Era costume dele. As coisas estando boas ou as coisas estando ruins. Era costume dele. E muitas vezes nós queremos orar só quando tem uma aprovação. Nós queremos orar só quando a dificuldade está batendo na porta. Ou, ao contrário, né? Às vezes só queremos orar agradecendo a Deus quando as bênçãos chegam, né? Isso não deve ser assim. Aqui Daniel nos mostra, a palavra de Deus nos mostra aqui como é que era a rotina de Daniel. Mantinha uma comunhão com Deus todos os dias, 3 vezes ao dia, como era de seu costume. Quando aconteceu que o rei assinou o documento lá, quem armou a armadilha para Daniel sabia desse costume de Daniel. Por isso que eles já foram correndo para cá. Por isso que eles foram para a casa de Daniel para observar isso e dedurar pro rei, né? Aí uma reflexão, será que as pessoas ao nosso redor conseguem ver essa rotina de comunhão com Deus em nós? Será que as pessoas da rua, será que as pessoas do seu trabalho conseguem ver essa comunhão diária? Ou você um dia está com Deus e outro dia abandona Deus? As pessoas percebem essa oscilação em você? Em nós? É uma reflexão, né? E no 22, né? 6:22, nos mostra, né? A consequência. Agora, consequência de quê? Do pecado de Daniel? Não, a consequência da fidelidade, da obediência de Daniel. Aqui no versículo 22, né? Diz assim, né? Deduraram lá o Daniel para o rei. Como já tinha assinado o documento e não podia voltar atrás, jogaram Daniel aonde? Na cova dos leões, uma história até famosa, né? Mas tem muitas reflexões aqui para nós, né? Não é o simples fato de ele ter sido liberto da cova dos leões ali. Nós observamos ali toda a história, né? Um servo fiel foi levado para ser escravo, passou por tanta coisa junto com seus irmãos ali, né? Junto com seus amigos ali, né? Permaneceram fiel a toda a prova ali. E mesmo assim, Daniel foi jogado na cova dos leões. Os leões ali já eram usados para punição. Eles não davam comida para os leões. Os leões ficavam com fome, já para quando jogasse alguém ali, para despedaçar, né, estraçalhar a pessoa que foi condenada àquilo, né? Mas Daniel permaneceu firme, não orou ao rei, não se prostrou diante do rei, não negou a Deus. Não negou a Deus nesse momento tão crítico ali, né? Permaneceu fiel. Permaneceu fiel, né? E no 22 aqui, né, diz assim, né? O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó Rei. Olha que lição. É incrível como nós, apesar de ter a história aqui do povo de Deus escrita e registrada aqui na Bíblia, nós esquecemos. Nós esquecemos das coisas que nossos irmãos passaram no passado. E hoje, por muito menos, estamos reclamando, estamos desanimando. E isso não é uma história isolada. Se a gente analisar aqui a história de José, né? Uma provação atrás da outra, né?
foi enganado pelos irmãos. Os irmãos queriam matar ele, venderam como escravo, ele como escravo, lá para o Egito. Chegando no Egito, foi acusado injustamente pela mulher de Potifar, né? Um general, né? E tudo. Foi preso, passou anos preso, para depois ele receber a bênção. Foi um governador ali, o segundo do Egito ali, né? Em poder ali, né? Nós vimos a bênção ali e muitas vezes não enxergamos o trajeto. Paulo, outro também que abriu mão de muitas coisas, né? E tudo, privilégios. Um homem que tinha a cidadania romana, né? Ali que era algo que alguns soldados não tinham. Soldados romanos não tinham a cidadania romana e tudo. Era algo de muito privilégio e tudo. Era advogado. Ele foi aluno de Gamaliel, né? Um dos grandes rabinos da época. Ele tinha muitas riquezas, Paulo, mas abriu mão de tudo quando Jesus apareceu para ele e perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E nós percebemos que dali em diante ele ficou cego 3 dias e tudo. Quando Jesus apareceu para ele, ele poderia reclamar, poderia blasfemar, xingar a Deus, mas ele entendeu a mensagem. Ele estava indo totalmente ao contrário. Antes ele estava inocente, acreditava que o que ele fazia estava certo, mas depois desse encontro ele percebeu que ele estava totalmente errado, indo totalmente contra a vontade de Deus. E nós percebemos na história de Paulo também ali, que ele passou anos indo de cidade em cidade pregando o Evangelho, pregando Jesus Cristo ali para as pessoas, né? Mostrando para as pessoas, apresentando, né, Jesus Cristo. Foi fácil para Paulo? Vira e volta ele era preso, vira e volta ele era açoitado, apedrejado, que chegou um momento que ele foi decapitado, né? Em uma dessas prisões que ele teve, né? Mas eu pergunto para vocês, valeu a pena? Valeu a pena? Com certeza. Com certeza. Por quê? Ele vai viver eternamente. Para que bênção maior? Ele vai viver eternamente com Jesus Cristo. Amém. E espero que permanecemos firmes para também nós vivermos, né? Temos também na Bíblia a história de Moisés. E tudo. Estava sendo treinado ali para ser o próximo ali o sucessor ali do faraó, né? Ali. Mas Deus tinha outro plano para Moisés. Amém. Liderar o povo de Deus ali, né? Foi fácil? Não. Passou 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. E nem entrou na terra prometida. Não entrou nessa Canaã terrestre. Mas ele já está lá no céu. Valeu a pena? Com certeza. Vai viver eternamente junto com Jesus Cristo. Será que vale a pena a gente passar por nossas provações diárias e permanecermos firmes? Vale a pena. Porque o que nós almejamos não está nessa terra. Nós almejamos o que está no céu. Nós almejamos que Jesus Cristo venha e nos chame pelo nome. Amém. Mesmo que morramos aqui na terra, mesmo que não aconteça algo tão grave que nem aconteceu na Cova dos Leões, mas nas pequenas coisas devemos permanecer firmes, para que quando Jesus vier na sua segunda vinda, ele possa nos chamar pelo nome, para viver eternamente com ele, né? Amém. Aqui em 1 Pedro, página 1145. Amém.
1145. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Amém? Página 1144, no caso, né? Que é 1,7. Que diz assim, né? Para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém. Amém? Não importa se nós passamos por provações aqui na terra. O que nós queremos estar aqui na terra? Jesus, quando vier a sua segunda vez, vai nos chamar pelo nome. Vamos permanecer firmes para que isso aconteça, né? Escolher diariamente Jesus Cristo, nas escolhas pequenas, nas escolhas grandes. Vamos permanecer firmes, né? E para finalizar aqui a mensagem, em Hebreus 13, 8, né? Página 1139. 1139. Amém. Hebreus 13, versículo 8. Amém? Amém. Página 1139. Que diz assim, né? Versículo 8, né? 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém. O mesmo Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego, o mesmo Deus que livrou Daniel na cova dos leões, o mesmo Deus que conduziu, que falou com Moisés num deserto, o mesmo Deus que abençoou José, apesar de toda a provação, é o mesmo hoje e vai ser o mesmo eternamente, né? Amém. Amém. Que possamos escolher esse Deus para a nossa vida, né? Que possamos escolher permanecer firmes. Como eu disse, a única coisa que nós temos é a escolha. E a não escolha já é uma escolha. Que possamos escolher Jesus Cristo como nosso verdadeiro Salvador, porque Ele morreu por nós, morreu no nosso lugar. Uma sentença que era nossa, pelo pecado de Adão, que se passou para a humanidade, né? Ele morreu por nós, morreu por mim, morreu por você, morreu por todos. Cabe a você agora escolher Jesus em sua vida, né? Amém. Que Deus nos abençoe, que nos dê um restante de noite na santa presença dele, né? Amém. Vamos orar aqui, né? Vamos ficar de pé, por favor. Oremos, né? Querido Deus, grandioso Pai, obrigado, Senhor, por Senhor ser um Deus de amor. Amém. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter enviado o teu santo Filho, Senhor, para morrer por nós. Ele mesmo inocente, Senhor, morreu carregando todo o pecado do mundo. Amém. Ele morreu em nosso lugar, Senhor, para que hoje tenhamos a liberdade de escolher Ele, Senhor. A liberdade de a gente escolher a bênção ou a maldição. Te peço que o Senhor nos abençoe, nos dê sabedoria, que teu Santo Espírito incomode nossos corações, para que possamos escolher a vida. Não vida como essa que nós temos aqui na terra, Senhor, mas a vida eterna que só o Senhor pode nos dar. Amém. Eu te peço que o Senhor nos abençoe e que mesmo que passamos por provações, Senhor, mesmo que passamos por dificuldade aqui, eu te peço que o Senhor aumente nossa fé, Senhor. Nos abençoe, Senhor, para que possamos permanecer firmes, Senhor. Que possamos, assim como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, possamos escolher permanecer firmes, Senhor. Mesmo que sofreremos aqui, mesmo que possamos ser odiados pela pessoa do mundo,
Mesmo que formos mortos aqui, Senhor, mas que permanecermos firmes em Tua santa vida, Senhor. Eu te peço que o Senhor abençoe cada um aqui presente, Senhor. Que essa mensagem possa ser guardada no coração de cada um aqui presente. Que essa mensagem fique guardada no coração de cada um que está assistindo essa pregação. Que o Senhor Deus abençoe a vida dela, Senhor. Te peço que Teu Santo Espírito nos ajude, Senhor, dia após dia, escolhermos estar perto de Ti, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Eu te peço tudo isso não porque mereço, Senhor, pois sou um pecador. Eu te peço tudo isso no sangue de Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, que morreu por cada um de nós. Amém. Amém. Boa noite a todos, né?